Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Em nome da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nós vamos desenvolver esse tema Bem-aventurados os misericordiosos, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Uma alegria, uma felicidade enorme estar com vocês novamente aqui, desenvolvendo o tema. E nós vamos então conversar sobre o que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem 8 tópicos para nos ajudar a desenvolver o raciocínio e o estudo, né? Kardec codificou em acordo com as instruções dos espíritos, e os espíritos mandaram todo o material para Kardec, como a gente conhece, como a gente já sabe, e Kardec organizou isso para o nosso melhor entendimento. Então, dentro desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos encontrar 8 tópicos. Quais são? Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliações com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave nos olhos, não julgueis para não seres julgados, que é aquele de atirar a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, perdão das ofensas e a indulgência. Eu particularmente fico sempre muito feliz quando a gente aborda temas relacionados, de estudos relacionados ao Sermão do Monte, que para mim, na minha visão, é o ápice da passagem do Cristo aqui pelo planeta. É onde o Cristo está na sua magnitude, da sua oratória, do seu desenvolvimento, e ali onde ele deixa para a gente, resumidamente, todo o processo do que nós temos que fazer aqui no planeta enquanto estamos na carne, enquanto nas reencarnações que a gente sucessivamente vai ter que passar por aqui, nessa grande escola que é o nosso planeta, que é o nosso lar, momentaneamente, onde nós vamos aqui colher esse aprendizado. E qual é esse aprendizado? No Sermão do Monte, Jesus faz esse resumo, né? Ele nos diz que nós iremos caminhar da luz, esse caminho evolutivo que todos nós, absolutamente todos nós iremos percorrer. Nós vamos trilhar esse roteiro que Jesus vem nos ofertar, porque afinal de contas ele é o caminho, a verdade e a vida. É através dele que nós chegaremos ao Pai, porque como ele mesmo diz que ninguém vai chegar ao Pai senão por ele, é porque ele vem nos trazer esse roteiro efetivo do que seja a nossa caminhada aqui no planeta Terra. E ele diz também que é uma porta estreita, né? No entendimento de que a gente tem que domar as nossas más inclinações, abandonar o materialismo que nós temos e seguir rumo à nossa sublimação espiritual. Então, o Sermão do Monte, segundo os teólogos, para facilitar o entendimento da nossa desenvolvimento do nosso tema da noite de hoje, ele é dividido em 2 partes, né, para que a gente facilite. Uma é a ansiosa solicitude pela vida, aquela questão que a gente tem, que é natural, que é normal, porque ainda mais há 2000 e tantos anos atrás, onde a sociedade não tinha uma noção de espiritualidade tão grande como a gente tem aqui, não tinha nem sequer noção de religiosidade, então era muito natural as pessoas se preocuparem com o estômago, com a sua segurança, com o que tem de comer, com o que tem de vestir. Então, a primeira parte do Sermão do Monte, acho que quase todo mundo lembra, é aquela que Jesus vai nos falar sobre isso. Por que nós somos tão ansiosos? Por que a gente tem essa preocupação excessiva com o que nós vamos de comer, com o que nós temos de vestir, como que nós temos de nos sustentar, como que nós temos que suprir e prover a nossa família? Jesus fala assim, para que essa preocupação excessiva com o dia de amanhã? Né? A cada dia basta o seu próprio mal. Vejam que Jesus nos está dizendo que nós não tenhamos que nos preocupar, que abandonar tudo nas mãos de Deus. Mas que a gente não deve ter preocupações excessivas, que a gente deve começar a olhar mais para o alto, para enxergar as coisas espirituais. Então a questão de quando ele coloca, está vendo aquela flor que está ali no campo, linda, vestida maravilhosamente, que nem Salomão em toda a sua glória se vestirá como ela, que hoje está ali, amanhã vai ser jogada ao fogo. Está vendo aquele pássaro no céu que não semeia nem colhe e não deixa faltar comida? Por que é que Deus deixaria vocês na mão? Então Jesus, nessa primeira etapa do Sermão do Monte, ele vem nos acalmar, né? Nos confortar, dizendo que nós temos que ter essa confiança no Pai, mas obviamente fazendo a nossa parte, trabalhando, estudando,
sendo honesto, sendo honrado, tendo aquilo que seja do nosso merecimento, tendo respeito pelo outro, e aí as coisas vão se encaminhar de forma natural. Deus não vai deixar de cuidar, de prover a nenhum de nós. Essa primeira etapa vem dizer disso que a gente começa a se desapegar desse materialismo excessivo. A segunda etapa é dessa que a gente vai estudar aqui na noite de hoje, das bem-aventuranças. A título de curiosidade, aventura significa verdadeira felicidade. Então, toda vez que a gente fala, eu tenho uma aventura, eu tenho ventura sem A, não é aventura, é ventura sem A. Eu sou venturoso, é que eu tenho uma noção de felicidade verdadeira. Então, Jesus vem nos dizer, nesse segundo tópico do Sermão do Monte, que os teólogos dividem, que a gente já pode começar a ter percepções de felicidades não plenas, mas felicidades relativas, aqui já nas nossas encarnações. Não é só questão de provas e expiações, de dores, de processos depressivos, de processos opressivos. Já podemos começar a semear as nossas venturas aqui, né? E aí, por isso que essa segunda etapa são chamadas as bem-aventuranças. Todos aqui eu acho que devem conhecer, mas basicamente Jesus vem falar que nas bem-aventuranças nós temos duas partes, né? Podemos dizer assim. Uma é uma condição e dessa condição vai trazer um resultado. Aí quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito e os perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino de Deus. Ora, ele está dizendo que a gente tem que entender o que seja ser pobre de espírito, né? Que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser termos essa confiança no Pai, mas com bastante humildade, porque nós iremos herdar o reino de Deus. Então tem uma condição e dessa condição vem o resultado. E das outras bem-aventuranças ele também vai nos explicando isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e possuirão a terra. Olha, enquanto a gente não for manso ou pacífico, né? Enquanto a gente for guerreiro, violento, a gente não vai possuir a terra. A gente não vai se tratar como irmão, a gente não vai ter fraternidade. Então, todas essas bem-aventuranças que Jesus vem falar para a gente, ela tem essa condição, olha, se tornem assim, sejam assim, que vai te dar um resultado. No tema da noite de hoje, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é a mesma coisa. Nós já temos o entendimento que é a doutrina dos espíritos, não só a doutrina dos espíritos, quase todas as filosofias e as religiões, eles nos colocam que o orgulho e o egoísmo são pai e a mãe de todos os defeitos, de todos os vícios, de todas as maledicências que existem dentro do ser humano e na sociedade humana, individualmente e coletivamente. Quando a gente vai filtrando as nossas más inclinações, a gente vai vendo que o ódio, o rancor, as injustiças, as violências, tudo isso vem sendo originado por essas duas questões que dominam fortemente ainda o interior de todos os encarnados que pisam e pisarão nesse planeta ainda por várias eras ou várias épocas, né? Desse corpo coletivo que, por exemplo, nós temos atualmente, que é de quase 8 bilhões de seres na carne, e aí a espiritualidade diz que deve ter 3 ou 4 vezes mais disso fora da carne, mas no ambiente planetário, todos nós temos essa necessidade de combater o orgulho e o egoísmo. Assim, os espíritos vêm nos dizer sobre essa questão do que nós temos que fazer aqui. E é fundamentalmente isso mesmo que nós temos que fazer aqui. Combater dentro de nós o orgulho e o egoísmo, que são o pai e a mãe de todos os vícios, né? De todas as problemáticas que a gente traz na nossa alma e no nosso ser. Então, quando ele fala que bem-aventurados os misericordiosos porque alcançaram misericórdia, é justamente isso, porque não tem como você ser misericordioso, você sendo combativo, sendo violento, sendo mau, sendo vicioso. Você tem que conquistar e ir eliminando dentro de você mesmo essas más inclinações que a gente tem, que todos nós temos. A exceção é Jesus.
O único sem mácula, o único que pisou aqui no nosso planeta que não tinha vícios e dificuldades é Jesus, que já era um espírito puro. Por isso que ele é o nosso modelo, o nosso mestre e nosso guia, nosso orientador. É quem se responsabiliza perante o Pai pelo nosso processo educacional, moral, científico e religioso. Eu gosto mais da palavra moral do que religioso. Então, do aspecto filosófico, científico e religioso ou moral, que é o tripé da doutrina dos espíritos, é a caminhada que nós temos que fazer com Jesus para expurgar de nós essas más inclinações, essas problemáticas que nós temos. Como é que a gente se dá nisso? É isso que o capítulo de hoje está falando. Esse capítulo 10, ele versa especificamente sobre isso. Sobre a gente conquistar ou domar, ou eliminar de nós, ou mitigar, enquanto a gente não consegue eliminar, essas más inclinações. Como é que a gente vai ser misericordioso se a gente não consegue perdoar? Que é o primeiro tópico que eu falei. Perdão a gente tem que perdoar as pessoas para que Deus nos perdoe. Como é que eu vou perdoar alguém e se eu ainda tenho dentro de mim ódio, se eu ainda trago rancor, se eu ainda tenho orgulho dentro de mim? Eu não vou ser um perdão verdadeiro, não vai ser um perdão sincero. E se não é um perdão verdadeiro, se não é um perdão sincero, eu vou ficar continuando com aquele elo que está forjado nessa falsidade, nesse ódio. Como é que eu vou atingir a lei de Deus, que é de amor, justiça e caridade, se eu não sei ser misericordioso, se eu não sei ser brando, se eu não sei ser pacífico? Então eu tenho que abrir mão de várias coisas que estão ali remoendo dentro de mim há milênios, nas várias encarnações que eu estou aqui no planeta. Guerrear, lutar e combater o meu próprio irmão. Como é que eu vou ser misericordioso se eu não enxergo o outro como meu irmão? Se eu não tenho esquecimento das ofensas de forma verdadeira? Porque a partir do momento que eu consigo isso, eu estou me levando para um outro patamar espiritual. Então aquelas coisas que me atingiam não começam mais a me atingir. Aquelas ofensas, aquelas coisas que eu achava que marcavam minha vida, aquilo ali começa a ser pueril, começa a ser sem significado, porque eu começo a enxergar no outro, naquele meu irmão, um doente, um necessitado da misericórdia do Cristo. E se ele necessita da misericórdia do Cristo, ele precisa da minha misericórdia também. Então eu tenho que fazer isso para poder me reconciliar com aqueles meus adversários, transformando esses meus adversários em irmãos de caminhada, em fraternos realmente, com a essência da palavra que a gente tem ali. E me recordo então aqui uma passagem que está na obra Nosso Lar. A obra Nosso Lar, acho que todos dentro da doutrina espírita conhecem, mas é o chamado best-seller, né, do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, psicografia através das orientações do espírito André Luiz. E nessa primeira obra, que é a obra mais vendida, que inclusive gerou um filme, há uma passagem que está no livro, mas eu não me recordo se está no filme, eu acho que não está no filme, mas com certeza está no livro, onde André Luiz já começa a se recuperar e ele dá de encontro com um rapaz, com um homem que ele e o pai prejudicaram muito quando ele estava na última encarnação. Chamava Silveira o nome desse homem. E aí ele todo constrangido porque topou com um cara ali, o cara um trabalhador de Nosso Lar, e falou, poxa, cara, ele quis virar as costas, aí o rapaz o reconheceu, falou, André, e deu um abraço fraterno nele, um abraço carinhoso. Como é que você tá, rapaz? Não esperava encontrar você aqui em Nosso Lar. Que coisa boa, que maravilha ver você aqui, já começando a trabalhar. E pergunta, inclusive, pelo pai de André, porque eles tinham prejudicado a família desse homem, porque ele estava com alguma dívida com o pai de André, e ele pediu uma dilatação de tempo, e André e o pai não deram para ele. E ele foi à ruína, eles tiveram que se mudar para o interior, enfim, foram materialmente muito prejudicados por ele. E ele nem tocou nesse assunto, só ficou feliz de ter visto André, deu um abraço. E André não conseguiu falar nada, saiu de lá todo constrangido e tal, e foi se aconselhar com a Narcisa, a enfermeira que cuidava dele, uma amiga que ele fez em Nosso Lar. Falou, Narcisa, aconteceu isso. Pois André, volte lá e vá pedir desculpas a Silveira, vá se reconciliar com ele. Inclusive, eu não sei se ela cita, mas aqui eu cito, a sugestão que Jesus nos dá: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto está a caminho, enquanto a gente tem oportunidade, porque depois fica tudo mais difícil, os destinos podem se separar. E a André acata a sugestão dela, volta lá, Silveira, me perdoe
por eu ter te prejudicado, a você, a sua família e tal, eu não queria isso, e inclusive, rapaz, esqueça isso, André, vamos para frente. Inclusive aquilo foi de muita utilidade para mim, porque eu era muito materialista, comecei a dar valor às verdadeiras coisas, enfim, me fez crescer. Então vejam como o Silveira realmente exercitou o perdão incondicional. Porque se a dívida fica com o devedor, o credor ele pode quitar essa dívida. E foi isso que Silveira fez com o André. Deixou o André livre para ele caminhar, não mais com aquela vergonha, com aquela coisa que impedia ele de seguir à frente. Liberou o André daquela dívida. Isso é muito bonito da gente fazer. Então, é um exemplo que eu lembrei agora aqui para vocês. E a gente tem muitas vezes essas questões da gente querer enganar Deus. A gente é tão inocente, às vezes a gente é tão ainda infantil que a gente acha que pode enganar Deus, barganhando com Deus. Olha, eu faço promessa, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Se eu for lá e der uma contribuição, um donativo. E isso verdadeiramente é uma infantilidade da nossa parte, porque Deus não precisa de nada do que nós temos. Ele é o nosso provedor. Ele quer que nós depositemos como donativo o nosso coração limpo e puro. É isso que Ele quer. Por isso que esse é o sacrifício mais agradável a Deus, quando a gente consegue purificar o nosso coração para seguir em diante. Dentro desse capítulo também, do capítulo 10, para aqueles que quiserem depois se aprofundar, existe ainda os tópicos o argueiro e a trave no olho, porque nós somos muito, mas muito profícuos em enxergar o mal no outro do que em nós mesmos. Às vezes a gente vê pequenos defeitos no nosso irmão e a gente, com a língua afiada, a gente vai lá e começa a fazer maledicências, fofocas e falar mal, mas a gente se esquece de se autoanalisar e a gente tem essa dificuldade. Então nós temos que ter coragem, essa coragem de se fortalecer para ajudar os nossos irmãos, domar as nossas más inclinações, fazer com que nós tenhamos a coragem de fazer essa autoinspeção dentro dos nossos corações, assim como Paulo fala, né, que a gente deve combater o bom combate no sentido de matar o homem velho que teima em fazer morada dentro de nós, esse homem velho que ainda é vicioso, que ainda é maldoso, que ainda é com segundas intenções, que ainda não tem, sabe? É essa realmente a verdadeira missão que nós temos aqui na Fieira das Encarnações. Por isso que se a gente não combater isso, a gente não parar de julgar os outros com a mesma medida com que a gente julga, nós seremos julgados. Então a gente tem que ter a noção, assim como Jesus fez com a mulher adúltera, na passagem da mulher adúltera, né? Em que a época de Jesus, pelas leis, era lei, hein, gente? Era lei. A mulher que fosse pega em adultério, ela poderia ser apedrejada até a morte. Interessante porque se para a mulher adulterar tem que ter um homem adúltero, mas no caso, como era uma sociedade patriarcal, somente a mulher era apedrejada. E aí quando nós temos essa passagem com Jesus falando isso da mulher adúltera, apresenta a mulher adúltera para ele diz, não, tudo bem, pode apedrejar, pode jogar pedra nela. Mas a lei diz que só pode jogar pedra quem não tiver pecado. E aí foram saindo, começando dos mais velhos. Fica só Jesus e a mulher. E Jesus então diz para ela, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Elas foram todas embora, mestre. Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, esse perdão incondicional de Jesus, ele é seguido também de uma advertência. Porque ele corrige a mulher. Não é que Jesus seja bobo e está passando a mão na cabeça, não. Veja que ele fala para ela que ela tem que ter uma condição, porque ele está dando aquela chance ali, para ela se melhorar. Então ela tem que passar a ter mais cuidado com aquilo que ela vai fazer. Vai, não peques mais. Então, meus irmãos, perdão das ofensas é isso, é ser indiscriminadamente amigos e inimigos, a gente tem que ofertar o nosso perdão. Porque perdoar um amigo é muito fácil. Agora, aquele que não perdoa ao seu inimigo é bastante difícil. Então, vejamos que nós temos essa condição de sermos já misericordiosos, desde que a gente tenha generosidade dentro dos nossos corações. Eu espero que nesses breves minutos eu tenha despertado
curiosidade de vocês, para que vocês queiram se aprofundar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo de bom a todos, uma felicidade e até a próxima, se Deus permitir.